Aleluia. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor também nos abençoe nesse momento em que vamos nos aquietar e nos concentrar no estudo da palavra, na ministração da palavra, no profetizar da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê, Pai, revelação, entendimento, discernimento, medidas, Pai, poderosas dos céus abertos, seja sobre nós como igreja ao receber da palavra do Senhor, da palavra do Senhor sobre nós. Nos edifica, Pai, como igreja hoje, pela palavra do Senhor, liberada, profetizada, dirigida aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Antes de sentar, meu irmão, abraça aí pelo menos uns 300 irmãos. Saia do seu lugar, abraça esse irmão aí, dá um abraço nele, amém? Diga para ele, ó, se eu não te desejei feliz 2026, é agora. Feliz ano novo, que 2026 seja uma bênção, um tempo de bênção, de graça, de milagre, de providência, de proteção, de paz, de toda forma de riqueza do céu, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus dias, no nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, maravilha, amém? Pode se sentar, pode se sentar, aleluia, glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, levante acima das mãos. Tem aí? Olha lá, uma jovem ali, seja bem-vinda. Mais alguém pela primeira vez? Para cá? Seja bem-vinda, minha irmã, que alegria. Deus abençoe. Mais alguém pela primeira vez? Tem uma galera ali? A irmã ali? Deus abençoe, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, aleluia. Vamos aplaudir a presença de nossos visitantes hoje aqui. Sejam todos bem-vindos. Nós ficamos muito contentes, sempre, com os nossos visitantes. E, por favor, volte outras vezes. A expectativa do nosso coração é que a gente é muito fácil, né, de se apegar, de se apaixonar, né, irmãos? Essa igreja, ela é fácil de se apaixonar por você, visitante. Se você vier pela segunda vez, outras vezes, a gente já considera você como alguém aqui da casa, amém? Serão sempre bem-vindos. Quero dar um destaque aqui, a presença de nosso irmão, né, agora bombeiro, né? Igor, levanta a mão, Igor, olha aí, ficou aí um semestre, né, aí longe, mas estava lá na academia. Deus abençoe, que bom que você retornou, e eu sei que Deus vai te levar para algum lugar, e que o Senhor te abençoe, tomara que fique por aqui, amém? Mas é bom vê-lo aqui na casa de Deus, passou muito tempo, né, lá em Porto Velho, estudando, fazendo academia. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, eu quero meditar com vocês um pouco aqui, Mateus capítulo 10, versículos 16, a base da estrutura do nosso sermão hoje é Mateus capítulo 10, versículo 16, e nós teremos outros textos como suporte dessa base, e daqui a pouquinho você vai saber. E filhos plenos entre lobos. Filhos plenos entre lobos. Olha o que Jesus está dizendo aqui no texto. Quem encontrou, diga amém. Mateus 10, 16 diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Quem já tinha ouvido falar dessa palavra, dessa frase? Amém? Quem conseguiu entender? Amém?
É muito interessante essa palavra. E eu confesso para os irmãos que essa meditação, irmão, não sai da minha cabeça. Esses últimos dias, últimos meses. A parte de ovelhas entre lobos, me parece que é até mais simples de entender, né? Já está mais entendido. Mas ser prudente como serpente e simples como pomba, aí é um desafio, não é? De entendimento, porque parece duas figuras oponentes. Mas Jesus está dizendo da integralidade, do complemento. Ele está falando que nós necessitamos ser, dentro da figura da serpente, com a astúcia que ela tem, com a prudência que ela tem de ataque, né? E ser simples como pomba. Então você tem aí um animal que é predador e tem um animal que é presa. E nenhum nem outro, irmão. Se você for muito que nem serpente, você já perdeu o ponto de equilíbrio, já perdeu a palavra de Jesus. E se você for muito passivo, mais simples demais que nem uma pomba, você também já perdeu o ponto do que Jesus está falando, do equilíbrio. Então eu penso, irmão, que o mistério aqui tem a ver muito com a estrutura de equilíbrio. Equilíbrio. Um equilíbrio dentro da minha forma de falar, da minha forma de agir, com todas as pessoas, com os meus inimigos, aqueles que me perseguem, com pessoas que estão colocando pressão sobre mim, diante dos elogios, diante das provocações, eu preciso ser equilibrado. Equilibrado. Olha que interessante. Eu penso que é um equilíbrio entre minha carnalidade, seus instintos, como eu vou agir na carne, mas sem o pecado. Jesus considera a minha personalidade, Jesus considera a minha carnalidade, ele sabe a forma, por exemplo, tem irmãos que eles têm um perfil de estupim curto, isso não é o problema. Gente que rapidamente quer agir, irmãos, não é o problema é como nós agimos, é na dosagem das nossas palavras. Você pode até ficar com raiva, você pode ser até impulsivo, desde que você não peque. Então Jesus já considera isso. E olha só, então, que coisa maravilhosa, Jesus traz, irmãos, a sabedoria, o equilíbrio. Amém, queridos? E dentro até da minha carnalidade, dos meus instintos, e é por isso que a gente é estruturado assim, não é? Mas ele está dizendo que dentro dessa estrutura, você precisa dominar o mal, o pecado, aquilo que nos separa de Deus. E também tem a ver com a minha espiritualidade, minhas intuições mais profundas de ser. Eu vou agir pelo Espírito de Deus em mim e na minha carne. Essa forma, olha aí para o irmão que está do seu lado, e fala, não acredito. Não acredito não, Charlene. Fala assim, é exatamente você, com esse jeitão seu, que Deus quer usar. Amém, irmãos? Eu conheço gente muito passiva, precisa de uma dosagem de atividade. E tem gente muito ativa, que precisa um pouquinho de passividade. Então é uma questão de equilíbrio, amém? E eu quero ficar com vocês aqui ainda um pouco na figura da serpente. Para mim, a figura da serpente ela é muito instintiva. A Bíblia diz da prudência, da inteligência e da habilidade. De fato, irmão, agora, falando do animal serpente, a serpente ela evita confronto desnecessário.
Ela evita confronto desnecessário. Alguém já viu uma cobra na mata? Diga amém. Deixa a bichinha. Irmão, tem uns irmãos afobados falando, a cobra, vamos matar, vamos pegar. Um sai correndo, outro já vai atrás de um porrete. Uma vez nós estávamos num sítio, e eu tenho muito medo de cobra. Eu era muito afobado. E de fato, irmão, se você dá de cara com uma serpente, uma cobra, seja na mata, dentro da sua casa, assim, realmente não é fácil não. Só que a bicha está de boa. Lá na roça do meu tio, muito tempo atrás, a gente matou uma cobra grande. A gente tirou lá as tábuas. Eu fui que tirei a tábua quando eu vi, a cobra! Meu irmão, eu saí, pego meus primos, vamos matar! A bichinha estava dormindo, irmão. E eu fiz aquele escândalo todo e nós matamos a cobra. Depois nós mostrou o pau. Botamos ela lá na pedra e deixou ela lá e eu tô lá toda hora, quebrando milho, porque quebrando milho não, batendo arroz. Ó, eu já quebrei milho, já bati arroz. Quem acredita, diga amém. Aí quebrando arroz lá, pá, e toda hora, vendo aqui e olhando para a cobra. E vem para a casinha lá que tinha no meio da mata, e olha para a cobra. Eu. Falei, hein, a cobra sumiu. Nós não tínhamos matado a cobra saiu, foi embora. Mas o que eu quero dizer, irmão, cobra, serpente, evita ataque desnecessário. Ela não fica te atacando, irmão. Meu irmão, ela é inteligente. Ela dá o bote na hora exata. Por quê? Porque gasta muita energia. Ela tem muita habilidade, muita potência no ataque. Então, ela não pode atacar desnecessariamente. Daqui dá de ver a questão da prudência. Calcula antes. Ó, avalia o ambiente antes de agir, meu irmão. Ela vem silenciosinha. E ela está vendo a presa. E ela vai, irmão. Ela estuda todos os ambientes ali que ela pode chegar. E ela vai no silêncio. Ela espera o momento exato para atacar. Ela ataca somente quando há necessidade, não desperdiça energia. O instinto que ela faz isso é de sobrevivência. A serpente só vai te atacar se você atacar ela. Se ela se sentir ameaçada da sua sobrevivência. Eu estou falando da serpente, figura animal. E ela não age por crueldade, de repente até esses animais aí que a gente acha que é predador, eles não agem por crueldade. É instinto de sobrevivência. Ok? Uma onça. Quem aí já se deparou com uma onça? Hã? Uma onça ataca por instinto de sobrevivência. Não é que ela quer matar, roubar e destruir, amém, irmãos? Não. É um instinto de sobrevivência. Então, nós estamos falando de animais ferozes, de animais predadores. E aqui vale a observação de Jesus. Nós precisamos ser prudentes como um animal predador. Se vai atacar, que seja no momento certo. E que não seja por outro motivo a não ser sobrevivência. Por que ele fala isso para os seus discípulos? Quando ele diz, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Porque vocês não podem morrer na hora errada. Vocês não batem no peito e enfrentam a perseguição, as provas dos inimigos. Vocês vão ser colocados sobre os tribunais, vão colocar vocês nas arenas, vão se divertir com vocês, vão perseguir vocês por causa do meu nome. Só que é o seguinte, eu preciso de vocês. Vocês não vão dar um de suicida. Eu não estou aqui para receber você que quer ser herói. Você é uma ovelha. Simples, obediente. A tua capacidade é o teu pastor que cuida de você. Então tenha prudência. Ele está falando aqui, irmão, até mesmo sobre a questão do suicídio. O que tem de gente, irmão, achando que suicídio é uma saída cristã.
E não é, irmão, Jesus não te convidou para consumir a sua vida de maneira irresponsável, de maneira imprudente. Se a sua vida for terminar por causa do evangelho, que seja um ataque do seu perseguidor, e não, irmão, uma manipulação, irmão, demasiada, desnecessária. Não, irmão, sua vida não é esse espetáculo todo. Amém, queridos? É prudência. Vão te atacar, aí Jesus falou assim, na cidade que vocês chegarem, vocês dê a paz do Senhor para eles e fale o evangelho. Se eles não aceitarem, sacuda a poeira do pé e vão embora. Não fica insistindo, não dê pérolas para os porcos. Por que ficar insistindo? Você deu o evangelho, você falou do céu, você falou dos valores do céu. A pessoa não quer, te confronta e ainda vai para cima de você. Não dê uma de herói, meu irmão. Seja prudente. Como a serpente, simples, como a pomba. Amém, irmãos? Então, queridos, a serpente age por necessidade, não por crueldade, e quando mata, o faz para sobrevivência, não por prazer. Não, irmão. Se a gente chegar a sofrer por causa do evangelho, irmão, que isso não seja um masoquismo. Não, irmão. Não. Por Cristo e por Ele, se caso for, e deixa eu te falar, a gente vai enfrentar isso aí, meu irmão, segura firme a dor. Segura firme a perseguição, mas com alegria diante de Deus, amém, irmãos? Não com prazer, porque está apanhando prazer. Não, irmão, existe aqui uma saúde espiritual, uma saúde mental para nós. Amém, queridos? Ela sabe quando recuar e quando avançar. O discípulo de Jesus não é ingênuo. Tá bom, irmãos? Ele discerne ambientes, pessoas e momentos. E quando a gente for falar aqui da pomba, irmão, a gente não pode achar que o símbolo da pomba é da passividade. Não é? Que a gente tem que apanhar, que a gente tem que ir até o limite. Não, irmão. Que a gente... Aqui está falando, irmão, de prudência. É você saber que nós não estamos num mundo de ingenuidade. Eu não estou num corpo de ingenuidade. Eu não estou numa mente ingênua. Não, irmão. Pelo Espírito de Deus, discirna que você é carnal, você é malicioso, mas o Espírito de Deus que está em você é puro. E Ele sabe aonde está pisando. Ele está conduzindo você, um pecador, à santidade, ao arrependimento. Então Ele sabe onde está pisando. E você precisa ser honesto. Honesto. Com as suas maldades. Com os seus pecados. Sabe, com a sua malícia. O Espírito Santo conhece, irmão. Aonde termina a nossa ingenuidade, a nossa inocência. E aonde, meu irmão, a gente se atolou. Na malícia, na manipulação, no engano. Entende, irmãos? E Jesus está pegando essa figura interessante, porque tem uma neutralidade, tem uma sabedoria. Ele está destacando os pontos positivos dessas figuras, né? Em Provérbios 14:15, encontra aí comigo, Provérbios 14:15, vai dizer assim, irmãos: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Amém? Amém, irmãos? Meu irmão, tem gente que não vem na igreja e não acha interessante a fé evangélica, porque tem crente chato demais, meu irmão. Um crente sem noção. Se você está num ambiente mais refinado, irmão, não adianta querer, irmão,
insistir numa forma quadrada do evangelho. E tem muita gente, irmão, carimbado, que já julgou a igreja sem conhecê-la por causa de a gente confundir muito essa questão de prudência de serpente e simplicidade de pomba. Viu? Tem gente que acha que tem que ser prudente que nem serpente, a ponto de não levar nenhuma afronta, que tem que atacar, atacou, tem que atacar. Irmão, não gasta energia desnecessária. Saiba a razão para explicar. Você precisa saber explicar a razão da sua fé, da sua esperança em Cristo. Amém, irmãos? Eu quero destacar agora um pouquinho da figura da pomba, né? Ela é muito intuitiva. Então, se a serpente é instintiva, como um predador, né, nessa potência, então a pomba é muito intuitiva. Ela é muito mais interiorizada. É uma simplicidade. Tem a ver com pureza, sensibilidade. E simples aqui não quer dizer passiva. Significa pela palavra, que Jesus fala aqui no texto original, inteireza, pureza sem mistura, ausência de duplicidade. Não significa ingenuidade em relação ao mal, mas transparência de intenção interior. A pomba, esse animal agora, ela não reage de forma impulsiva. Entendeu, irmãos? E ela nem tem muita potência no seu movimento. Ela é até mais lenta mesmo. A serpente tem uma potência rápida, explode rapidamente. A pomba já é mais baiana, entendeu? Mais zen, mais tranquilo. Não é, irmãos? Brincadeira aí com os baianos, né? É mais tranquilo, meu rei, mais de boa. Ela não reage de forma impulsiva. Evita o conflito, só age defensivamente no último momento. Se a serpente sabe atacar no momento certo, a pomba sabe se defender no momento certo. Ela não é predadora. Ela não ataca para dominar. Ataca para se defender. E eu sempre falo dessa figura da pomba porque eu acho incrível, né? Elas são muito tranquilas. Ó, eu várias vezes estou com o carro aqui, ó. Aí a pomba está no meio da rua. Aí você vai chegando com o carro. Meu Deus, essa pomba não vai sair, não? E vai, mas aí você vai ver que freno, porque você fica, meu Deus, vou passar por cima desse trem. Quando você vai ver, meu irmão, não sei, parece que assim, o sensor dela pega na roda do carro, aí ela sai voando. Dificilmente, irmão, alguém já atropelou uma pomba. A nu, a gente atropela sempre, né, irmão? Pomba, ela está de boa ali, você vai passando com o carro até o último momento. No último momento ela se defende, no último momento ela sai. Ela não é? Esse dia eu falei com o irmão, eu falei, não, pastor, já matei uma pomba já. Eu falei, meu Deus, irmão, você na direção deve ser terrível. Matou uma pomba, cara? Esse cara é mau mesmo no volante. Então, isso nos permite, sim, associar a sensibilidade e até a intuição espiritual, mais do que o instinto bruto. Enquanto a serpente lê o ambiente externo, irmãos, olha que interessante. Enquanto a serpente está muito concentrada no ambiente externo, a pomba, ela se concentra muito no ambiente interno. Interessante. Então, a serpente prudente é saber a hora de agir. E a pomba simples é saber a hora de não agir. Sabe, não tem aquela hora que você está coçando o beiço para poder falar e atacar aquela pessoa que está falando alguma coisa? Saber não agir, isso é uma grande habilidade. E pessoas cheias do Espírito Santo, elas conseguem ter o equilíbrio de falar, se caso necessário, atacar, contra-atacar,
e sabe exatamente seu alvo, não gasta energia, nem palavras. Sabe o momento certo de ficar calado, sabe o momento certo de recuar. Acredita até o último momento, até que ele possa agir. Amém, irmãos? É necessário um equilíbrio entre essas duas figuras, instinto e intuição, carne e espírito. Ser serpente sem ser pomba vai dar em manipulação, dureza e frieza. Conhece pessoas assim? Eu sou um crente muito serpente. Provavelmente ela vai ser manipuladora, fria, calculista com as pessoas, muito habilidosa com a mente, com a fala, mas muito longe do coração, do amor. Ela é fria. Ser muito pomba, sem ser serpente, é muita ingenuidade, muita vulnerabilidade, falta de discernimento, muita passividade. Então, ser serpente, mas ser pomba, completa uma imagem, uma figura de maturidade espiritual, de como processar os pensamentos, as emoções e também nossas ações em relação às pessoas e às circunstâncias da vida. Amém, irmãos? Eu queria ver com você e avançar com você um pouco sobre como ovelhas entre lobos. E por que a frase de Jesus? Diga para o seu irmão que está do seu lado. Existe uma guerra acontecendo entre os céus e a terra. Amém, queridos? Jesus não envia seus discípulos para um ambiente neutro, mas hostil. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Ele mesmo declara isso. Então a pergunta não é se haverá confronto, irmão, com as trevas, com o mundo, e até mesmo com a própria família, ou com as pessoas ao nosso redor, ou com os governos de nossos países e nações. O fato é que haverá confronto. O Evangelho é um confronto, é um protesto, é uma denúncia ao nosso próprio mal. Então, quem se reveste de Cristo, se reveste do Evangelho, o primeiro impactado, o primeiro a ser alvo desse confronto do pecado é eu mesmo, é você mesmo. E ao fazer as pazes com os céus, ao fazer as pazes com o Evangelho, ao fazer as pazes com a morte, com a vida, nós agora nos tornamos, então, soldados. Entramos numa guerra e somos capacitados pelo Espírito de Deus, recebemos revestimento, inclusive a armadura, para esta guerra, irmão. Discernimento e alvos desta guerra, irmão, entendimento. Então Jesus está nos enviando, a questão não é se haverá confronto, mas como atravessar os confrontos sem perder a identidade de filho de Deus, irmãos. Como entrar, irmão, diante de uma provocação de pessoas à nossa volta, sem perder a identidade do filho, que é Jesus. Como conseguir ser equilibrado na figura de prudência e simplicidade, ataque e defesa. Como, irmãos? É necessário maturidade, discernimento espiritual. Por quê, irmão? Porque é muito fácil a gente perder a nossa identidade de filhos. Quando vai ver, meu irmão, você está agindo que nem um lobo. Você está pensando que nem um lobo, falando que nem um lobo, batendo que nem um lobo, atacando que nem um lobo. Mas você é ovelha, irmão. Você é filho. Você não é dragão, você é cordeiro. Espera aí, irmão. É por isso que o mundo está olhando para nós, irmão. E a gente se tornou alvo muito fácil
Porque pela nossa vida, pelos nossos frutos, nós vamos ser identificados. Entende, irmãos? Olha só, nós não podemos perder a identidade de filho. E para mim a base da identidade está nisso, irmão. Domínio próprio, identidade e autoridade espiritual. Como, irmão? Diante dos ataques, do confronto das trevas, e eu estou falando do inimigo das nossas almas, e diante de um mundo armado contra o Evangelho, como, irmão, nos manter nessa identidade? Como nos manter com domínio próprio? Jesus viveu esse princípio, irmão. Ele foi revestido pelo Espírito, conduzido ao deserto e venceu a serpente maligna sem deixar de ser filho amado. E agora eu quero ir com vocês para essas duas bases de apoio para esse sermão, irmão. E aqui, irmão, eu quero pegar a figura do batismo de Jesus, aonde o Espírito de Deus vem sobre ele e permanece sobre ele na figura de uma pomba. Mas que após esse momento, pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus levou ele ao deserto para ser tentado. Tentado por quem? Pelo diabo. E aí, irmãos, eu queria que você se concentrasse agora, porque Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Sejam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Amém, irmãos? Os filhos de Deus, queridos, abrem o céu sobre a terra. A maior alegria do Pai dos céus é abrir os céus sobre os seus filhos. Os céus foram criados para a plenitude de comunhão com os filhos de Deus em toda a criação de Deus. E agora nós vamos para o episódio, irmão, onde os céus se abrem. E se abriram por quê? Porque identificou a identidade de um filho de Deus aqui na terra. Amém, queridos? E esse filho de Deus, irmão, estava num lugar bem tranquilo, bem neutro. Estava nas águas, sendo batizado, não tinha nenhuma provocação, não tinha nenhuma tentação, estava tudo bem favorável. Jesus estava bem hidratado, Jesus não estava com fome, nem com sede, ele estava pleno, e em plenitude, ele desce as águas, e o Espírito de Deus vem sobre ele. Mas agora o cenário muda. Jesus passa 40 dias e 40 noites, irmão, se desfigurando, se desconstruindo. Ele não está nutrido, ele não está hidratado. Jesus está com fome. Talvez até uns embaraços, né, por conta da estrutura física, mental. Imagine, irmão, naquele deserto, e exatamente no ponto mais vulnerável, que parece com maior fraqueza carnal, física, Jesus está muito bem concentrado espiritualmente. E a serpente vem e dá o bote. Jesus precisa ser simples, humilde, manso, como uma pomba. Mas Jesus também agora precisa, diante da serpente maligna, ser prudente. Atacar o necessário. Amém, irmãos? Isso requer uma vida cheia do Espírito. E eu quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 3, versículos 3 a 17. Vá comigo lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, deixa ela aberta lá. Eu quero ler para vocês só um embasamento acerca da guerra. Lá em Efésios 3, 14 a 19, vai dizer, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Atenção, irmãos. Efésios,
3, 14 e 19. A Bíblia está falando que toda a família de Deus tem seres, família de Deus nos céus e família de Deus na terra. Os filhos de Deus na terra somos nós, humanos. Os filhos de Deus nos céus são os anjos. Vamos colocar aqui esses nomes para categorizar eles. Recebe o nome de Deus. Só até aí, por favor. Aí você vai saber. Satanás é um filho de Deus, dos céus. Mas ele se posiciona em rebeldia, em pecado contra Deus. E junto com ele um terço de seres, filhos dos céus. E agora há uma guerra. E sabe quando foi a primeira vez que o céu, ou os céus que Deus criou se fechou? Se fechou para aqueles que eram filhos, mas que perderam o seu domínio próprio, sua identidade em Deus e sua autoridade em Deus. Os céus foram fechando para Satanás e os anjos. A Bíblia diz que eles foram expulsos. Atenção, irmãos. E de lá para cá, meu irmão, nessa guerra, eles estão sendo expulsos. Na grande tribulação, eles vão ter acesso a esse céu dos homens aqui, irmão, de maneira física. E vão cair até chegar no lugar da criação de mais distância e ausência do próprio Criador, que é o lago de fogo. Para um filho de Deus, os céus se abrem. Mas para os filhos que se rebelam, que se enganam, que fazem guerra contra o Criador e os valores do Criador, os céus se fecham. Amém, queridos? Eu quero abrir aqui com vocês, então, Mateus 3, 13 a 17 vai dizer: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Amém, irmãos? Aleluia. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de concentração. Na verdade, que está sobre Cristo e agora está sobre aqueles que creem em Cristo, que receberam e se tornaram filhos em Cristo como Ele. Precisamos de humildade, simplicidade, de pureza, simbolizados na figura do Espírito Santo que permanece sobre Jesus e que agora também permanece sobre os crentes em Jesus. Amém, queridos? Simplicidade para aceitar essa afirmação dos céus, céus abertos sobre Ele, e então também sobre nós. Nesse momento, irmão, os céus afirmam que Jesus é Filho, Filho amado, em quem o Pai tem alegria. Amém, irmãos? Jesus está em corpo, em carne, mas mesmo em carne, a sua carnalidade, ela alcança uma plenitude de equilíbrio, de domínio próprio. E revestido do Espírito agora, então, ele é cheio do Espírito. Preste bem atenção, irmão. A voz do céu rasga os céus e afirma da boca de Deus, no altos céus, à terra: Tu és o meu Filho, em quem tenho muita alegria. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão: os céus se abriram naquele dia com Jesus. E queridos, no dia que você aceitou Jesus, no dia que você aceitou o Evangelho, se arrependendo de todos os seus pecados, os céus se abriu sobre essa imagem de filho que está sobre você. Amém, irmãos? E tem uma afirmação, irmão, que tem que estremecer os complexos da nossa alma com os nossos pais da terra.
Tudo aquilo, irmão, que nos levou ao desequilíbrio, à enfermidade, à falta de saúde mental, espiritual, termina aí, irmão. Porque tem uma afirmação do Pai dizendo: você é amado. Se os teus pais te confundiram, e pelas experiências que você teve com seus pais, você tem dúvida se foi amado, você teve certezas de que foi rejeitado na vida, os céus se abriram para dizer: você é amado. Você é amado. Não tenha dúvida disso. Uma outra base, irmão, é a convicção, a certeza de sermos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus estava em carne, mas agora ele é revestido pelo Espírito. Então agora ele recebe uma capacitação do Espírito. É assim também com a gente, irmãos. A gente vai sendo capacitado pelo Espírito, o entendimento da palavra vai acontecendo, frutos do Espírito vai acontecendo, dons de manifestação do Espírito vai acontecendo, ministério vai sendo uma convicção na sua vida, e agora você tem trabalhado pelo reino de Deus. Uma convicção de missão vem sobre Jesus. Agora ele sai publicamente para poder ministrar as nações, ministrar as pessoas, levando o reino dos céus como uma urgência de proclamação, de testemunho às pessoas. Assim é você, irmão. Os céus se abriram, afirmaram que você é amado, afirmaram que você tem dons e capacidades agora em Deus, que não é você que faz sozinho, mas é o Espírito de Deus com você, e é nessa dependência como um pastor e ovelha. O teu pastor está com você, ele te conduz. Agora você precisa ser uma testemunha urgente e proclamando o reino dos céus às pessoas. Amém, queridos? Isso mostra então a identidade de filho amado. Uma identidade que não pode ser perdida diante das tentações. Atenção, igreja. Lá no batismo, no momento mais fofo de Jesus, o céu se abriu e uma afirmação disse: você é meu filho amado. Mas nas tentações, nas provas, nas dores, nas perdas, nas perseguições, nas provocações, nas injustiças da vida, irmão, nas lágrimas, nos choros, escute, não duvide, você é filho amado, e você vive daquilo que a boca de Deus já disse. Não a serpente, não as circunstâncias da vida, não o medo da sua alma, mas a certeza do Espírito. Você é amado. Os céus estão abertos sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém, irmãos? Para encerrar, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 4, versículos 1, a partir do versículo 1 ao 11. É o momento, irmão, olha que interessante, o capítulo 3 termina com a frase que eu te falei: é o meu filho em quem tenho, é o meu filho amado. E aí vai prosseguir, o capítulo 3 termina, e aí o capítulo 4 começa, irmãos. O Espírito Santo reveste Jesus, desce, permanece sobre ele, e as pessoas testemunham a figura de uma pomba. Olha que interessante. Mas agora, irmão, esse Espírito leva Jesus ao deserto. Para quê, irmão? Para um confronto, para uma tentação, irmãos. O quê? Meu irmão, o Espírito Santo não tinha que me levar para longe da tentação, do tentador? Não, irmão, o Espírito Santo te leva para perto do Pai, amém, irmãos? E não importa o lugar que você esteja, irmão. O Adão estava lá no paraíso, e no paraíso a serpente estava lá. O problema não era a serpente estar lá, o problema era o coração de Adão se desviar da palavra, da boca de Deus. É duvidar do que Deus disse. Não coma, se você comer você vai morrer. É presumir que Deus está enganando ele, e não percebe que a serpente é quem estava enganando. É perder a fé na palavra da boca de Deus, irmãos.
Nosso problema não é, irmão, a presença da serpente. O nosso problema é a ausência da presença de Deus, irmãos. Porque onde tiver um filho de Deus, amado, que tem domínio próprio, identidade e autoridade de filho, o céu se abre, meu irmão. E pode ser diante de qualquer tentação, provocação, dor, diante do fim, irmão, ele permanece com domínio próprio, não cedendo à tentação, tentador, porque ele é sustentado pela palavra de Deus, a palavra da verdade. Eu quero ler para você. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aqui para mim, irmão. Você acha que você é um crente pronto para o Espírito de Deus te levar para ser tentado no deserto? Jesus é prudente. Ele jejua. Isso aqui foi jejum, irmão. Foi Jesus que decidiu jejuar. Vai ter um confronto, vai ter um embate com o inimigo do céu e da terra. Ele jejua. Ele se pega em oração, amém, irmãos? Jejum e oração, irmão. Então Jesus é prudente. Sim ou não? Jesus está com jejum e oração, porque tem casta, irmão, de inimigo, que só sai embora. Só sai e vai embora com jejum e oração. Jesus então agora jejua. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Primeira tentação, irmão. Satanás tenta o domínio próprio de Jesus. A fome latente. A carnalidade de Jesus está 40 dias sem comer. 40 noites. Domínio próprio. Primeira tentação. Segunda tentação. Identidade. E todas elas o inimigo diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele vai falando, irmão. A segunda tentação tem a ver com a identidade de Jesus. E a terceira tentação tem a ver com a autoridade de Jesus. Queridos, em todas elas, Jesus soube ouvir. Simples como uma pomba. Porque Jesus podia muito bem, irmão, se envaidecer e nem escutar, irmão, a serpente. Não, irmão. Ele foi levado pelo Espírito e chegando lá ele podia, mas rapaz, eu não quero nem conversa com você. Sai para lá, Satanás. Não. Ele ouviu. Ele ouviu, irmão, a provocação. Ele ouviu a tentação. Ele estava revestido do Espírito, ele estava jejuando, ele estava em oração. E depois, irmão, então com simplicidade, com mansidão, sem gastar energia, ele dá o bote com prudência. Sabedoria e verdade. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás deu uma rodeada e voltou de novo. Jesus podia falar: não, contigo é só uma, vai-te embora. Satanás volta de novo. E agora vai lá na identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, dê ordem aos anjos. E faz isso e aquilo. Mexe com a identidade de Jesus. E Jesus: olha, eu não estou aqui para provar quem eu sou. Você não me tenta aqui. Eu sei quem eu sou. A voz de 40 dias atrás abriu os céus e disse que eu sou filho. E a minha vida é sustentada pela boca de meu Pai. Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor.
O diabo aqui, irmãos, ele se alinha à sua identidade desalinhada, caída, como uma serpente maligna, que desde o começo, irmão, quando se perdeu, quer matar, roubar e destruir. É uma serpente astuta, que ataca malignamente, com dolo, com culpa, com engano. Viu, irmão? A serpente aí, cuidado. Para ter vontade de matar e destruir, irmão. Se Jesus ataca o maligno como uma serpente prudente, para se defender, amém, irmãos? Sem querer matar, sem querer nem desdenhar. Jesus nem desdenha do inimigo, irmão. O respeita. Faz tua parte. O que você quer comigo? Mostra o seu interior, serpente. Qual é o desejo do seu coração? A serpente, o inimigo vem e fala. E Jesus mostra o interior de seu coração. Manso, humilde e prudente, como uma serpente. Amém, irmãos? Equilibrado, cheio do Espírito de Deus e da sua identidade em Deus, do domínio próprio em Deus e da sua autoridade em Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Você é filho. Os céus se abriram sobre você. O Senhor já te deu todos os recursos para uma plenitude de vida. Nós necessitamos nos encher do Espírito e nos arrepender dos nossos pecados, do nosso próprio mal. Eu quero orar, eu quero pedir aqui o Ministério Diaconia. Nós já vamos para o momento da ceia. Por favor, o Ministério Diaconal. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor e agradeça ao Senhor pela boa obra que Ele fez na cruz. O inimigo tentava contra Ele, o inimigo tentava contra nós. Mas a Bíblia diz, assim em Colossenses 2, 13 a 15, e eu quero te dar essa boa notícia, de que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você não precisa ser prudente como serpente. Atenção com os seus irmãos. Não é os seus irmãos que você tem que atacar, não são as pessoas. Você precisa discernir o seu verdadeiro inimigo. E para isso o Senhor já te capacita, o Senhor te dá armadura em Deus, te dá conhecimento espiritual. Então, meu irmão, pare de gastar energia como uma criança que não conhece sobre o amor de Deus. Você está gastando energia, e isso eu vou falar que é uma infantilidade, irmão. Se desgastando com o próximo, julgando esse próximo. Não gaste sua energia com isso não, irmão. Existe um inimigo que mirou contra a sua vida e a sua alma. E ele já foi derrotado em Jesus Cristo. E ele é derrotado sobre a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos. Colossenses 2, 13 a 15 vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Onde nós triunfamos do nosso inimigo? Na cruz. Venha para a cruz, irmão. Porque, sabe, é se humilhando, é se revestindo de Cristo, que a gente consegue vencer o inimigo, que consegue manter os céus abertos sobre nós. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus.
Nós pedimos, Pai, que nos encha do seu Espírito, da sua presença, das verdades da boca do Senhor, Pai, das afirmações da boca do Senhor sobre nós. Senhor, nos perdoa hoje dos nossos pecados contra Ti, pois o Senhor conhece o nosso coração. E diante dessa mesa de ceia, Pai, diante do pão e do vinho, Pai, diante dessa memória da obra da cruz e da verdade da vitória naquela cruz, nós, Pai, nos humilhamos diante do Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. E queremos, Pai, ser revestidos da sua presença, do seu Espírito. Vem, Senhor, e nos perdoa. Vem, Senhor, e nos enche do teu Espírito, para sermos fortes contra o tentador, contra a nossa carne, contra o mundo, no nome de Jesus. Pai, nós consagramos este pão e este cálice, Senhor, para a comunhão espiritual da sua igreja. Em nome de Jesus, assim consagramos este pão, esse elemento do pão e do vinho, Pai, que simbolizam, Senhor, o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Nós fazemos isso em memória do que o Senhor fez, e fazemos isso até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Somos o teu corpo. Somos o teu corpo na terra hoje. Nos movimenta pelo seu Espírito. Nos faz testemunhar com poder pelo seu Espírito. Aonde estivermos, por onde formos. Entre os lobos, somos como ovelhas. Santo, digno é o Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos lava de nossos pecados, nossas transgressões. Nos santifica, Senhor. Nos purifica, Senhor, com teu sangue. Nos reveste, Senhor, com teu poder, com teu Espírito, para vencer as tentações, para vencer o tentador. Ter vida plena, ter cura plena, ter identidade plena, domínio pleno. Espírito Santo, ter autoridade plena em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda maldição e derruba todo engano do pecado na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo. Toda maldição caia por terra. Toda mentira de Satanás caia da nossa mente, caia dos nossos sentimentos, caia da nossa razão, caia do nosso corpo, em nome de Jesus. Que toda a verdade do céu, que os céus abertos, com as verdades dos céus, com as afirmações dos céus, com a verdade dos céus, que sai da boca de Deus, seja sobre esta igreja, sobre esta congregação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja sobre a tua vida a plenitude do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja?